esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. A leitura bíblica em classe será no livro 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 9, conforme nós temos o costume de fazer a leitura responsiva. 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redardas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às falas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aflição e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vida. Procura vir ter comigo depressa. Amém? Evangelista David, glória ao Senhor. Amém. Tivemos uma lição excelente no domingo passado, ministrada pelo pastor Eduardo, uma lição que nos incentiva a sermos firmes, e sempre constantes, conservar a sã doutrina nos nossos corações e manter o mais perto de um caráter ilibado para a vida espiritual e ministerial, conforme Paulo vem nos elencando aqui. Nós temos aqui uma lição, conforme a lição de domingo retrasado que eu ministrei, e todos os irmãos que aqui estavam viram pessoalmente que não é necessário que nós, professores da Escola Bíblica Dominical, venhamos fazer a utilização 100% da revista, uma vez que a palavra do Senhor, ela é primordial em nosso meio, ou seja, quando nós somos praticantes da palavra do Senhor, a escola dominical serve apenas de um subsídio a mais para o aperfeiçoamento do nosso aprendizado. Quem estava presente pôde notar que nem a revista no domingo retrasado eu abri, porque era necessário abrir a palavra do Senhor e discorrer tudo aquilo que foi dito. E acabou que nós passamos também por essa mesma lição aqui, domingo retrasado, pelo fato do comentarista estar explanando acerca de 2 Timóteo. Então nós falamos do capítulo 1 até o capítulo 4 que acaba, Então essa lição também já falei boa parte dela. Então nesta manhã nós estaremos simplesmente fazendo ali uma revisão do que já foi dito por nós. O que nós falamos na Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, não é muito diferente do que nós já aprendemos pelo nosso pastor, até porque ele, no final de toda a lição da Escola Bíblica Dominical, ele traz subsídios muito mais significativos para nós do que o comentarista aqui. Para você que ainda é novo, um obreiro que ainda nunca teve oportunidade de ministrar uma escola bíblica dominical, ou você tem medo de ministrar, ou você tem receios de um dia deixar Deus te usar neste trabalho também da escola bíblica dominical, não precisa de ter medo, porque a escola bíblica dominical, ela simplesmente, vou colocar a revista da escola dominical, ela simplesmente é a interpretação que alguém teve da mesma Bíblia que você tem.
E eu acho que você ler a interpretação de alguém, explicar a interpretação dessa pessoa pode se tornar um pouco mais difícil. Mas não tenha medo, não tenha receios de ministrar a escola bíblica dominical, seja firme conforme Paulo tem nos exortado, nos ensinado. Nesta manhã nós estaremos fazendo um paralelo do que nós aprendemos aqui no decorrer dos anos e vamos ver de forma bem clara e explícita a necessidade que o obreiro tem desde o início da sua formação de estar ministrando a palavra do Senhor, de estar se colocando à disposição da obra do Senhor em relação à palavra de Deus, seja um ensinamento, seja uma palavra de saudação, seja uma oportunidade de pregação, seja qual for a oportunidade em que seja da nossa incumbência de trazer a palavra do Senhor, vai nos acrescentar muito lá na frente, porque a palavra do Senhor é tudo. Pode haver louvores, pode haver profecias, pode haver revelações, pode haver sonhos, mas a fé continua e sempre continuará vindo através da palavra do Senhor. Então, de suma, nós já temos aqui o nosso pastor nos cobrando para que venhamos sempre estar lendo os livros que são de preenchimento ministeriais e de amadurecimento ministeriais, eclesiástico da palavra, da obra do Senhor nas nossas vidas. Nós temos um escritor aqui que ele aceitou Jesus depois de bastante tempo de vida. Nós temos um escritor aqui que ele também precisou de buscar conhecimento, mas o conhecimento que ele buscou foi através de Jesus, o próprio Cristo, no caminho a Damasco. Todos os irmãos já conhecem essa passagem do apóstolo Paulo. E agora ele não tinha ali um escritor para que ele pudesse embasar, a não ser o Velho Testamento que ele tinha, e ele era o conhecedor da lei. Mas esses assuntos novos que ele aborda, Moisés não aborda esses assuntos. Esses assuntos que nós vemos o apóstolo Paulo trazendo com bastante qualidade, enriquecimento ministerial, que para a vida toda de qualquer obreiro, de qualquer denominação que seja protestante, seja cristã, precisa de ter essas instruções para ser um obreiro de qualidade, para ser um crente de qualidade. Então nós conseguimos entender que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele escolhe Paulo para fazer algo, e ele executa aquilo com excelência, e que até nos dias de hoje nós pegamos, estudamos e colocamos dentro da nossa forma de viver diante da presença de Deus, nos mostrando, irmãos, que da mesma forma que o Senhor fez com Paulo, o Senhor também pode te usar. Mas foi necessário que Paulo viesse renunciar a si mesmo, foi necessário que Paulo pudesse ser firme na decisão que ele tinha, foi necessário que Paulo pudesse se converter dos seus maus costumes, foi necessário que Paulo pudesse estar absolvendo todos os momentos que ele teve com Jesus, e sempre em constante oração, para que depois lá na frente ele fosse um instrumento usado pelo Senhor para a edificação do povo que somos nós, e assim os demais milhares de servos do Senhor que também necessitam claramente dessas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, quando nós temos o subsídio bíblico diante das nossas vidas, quando nós temos a leitura da palavra do Senhor, nós também conseguimos ter a compreensão do tamanho a obra que o Senhor tem para realizar por intermédio das nossas vidas. E agora nós temos o apóstolo Paulo aqui, vamos colocar como alguém que, assim como eu e você, começou a carreira ministerial. O apóstolo Paulo que, assim como eu e você, começou a entender sobre cristianismo, começou a entender a real função do reino de Deus. E o Espírito Santo foi capacitando o apóstolo Paulo de tal forma que ele conseguiu escrever coisas que nós vemos outros comentando que eram de difícil interpretação, e ele conseguiu entrar ali em coisas tão escatológicas que naquele tempo não eram tão assim bem aceitas pelo nível de capacidade que alguém deveria ter para entender os escritos de Paulo, mostrando que tudo bem que ele era poliglota, mostrando que tudo bem que ele era um homem já bastante renomado na sociedade, que tinha ali um conhecimento exacerbado acima da sociedade, mas conseguimos ver claramente a ação de Deus na vida de Paulo,
de tal forma que hoje, conforme já disse, nós precisamos de estar sempre com as epístolas de Paulo abertas no nosso dia a dia, porque senão nós vamos ser falhos. E nós vemos, e vamos fazer Paulo e vamos trazer para os dias atuais para chegarmos nessa lição. Nós temos agora um pastor que conta o seu testemunho de que quando ele se converteu, 24, 25 anos, ele vai se debruça em cima da palavra do Senhor e ele coloca ali como o espelho ali para chegar, para buscar ser igual a Paulo. De todos os personagens bíblicos, óbvio que Jesus não pode entrar nessa seleção, porque Jesus está acima de todos, mas de todos esses personagens bíblicos aqui, nós vemos agora Paulo sendo uma referência de ministério para um pastor que nos apacenta. E quando nós lemos a palavra do Senhor, e essa lição de hoje, nós vamos entender que existe cobranças feitas no meio da igreja que o apóstolo Paulo provavelmente instruiu ao nosso pastor que tomasse essa postura. É muito bom ser obreiro da casa do Senhor quando você não tem que exortar, redarguir, levar na salinha. É muito bom quando você é um obreiro da casa do Senhor, que o seu papel simplesmente é vir trazer a palavra, dirigir um culto ou participar de um trabalho e nunca se expor, conforme Paulo se expôs aqui, diante das suas epístolas. É muito fácil você ser um obreiro, conforme o diácono Breno falou, você gosta de trazer mensagem assim que gera um pouco de coisas. É muito fácil você só falar de bênção, só falar de cura, só falar de restauração, só trazer a igreja para o avivamento ali. Mas Paulo ele demonstra aqui, nós vamos ver claramente, quando ele fala assim, calma aí, chama no canto, coloca em disciplina, um pouco de fermento leveda toda a massa, corrige o que está errado, tira quem está causando problema, tira o iníquo no meio do povo, coloca o obreiro quando ele tem a responsabilidade e quando ele entende que ele vai chegar ao posto de um pastor presidente, ele precisa de começar a estudar Paulo de uma forma diferente, não estudar Paulo para pregar sobre Paulo, não estudar Paulo para trazer uma bela mensagem sobre o apóstolo Paulo e você demonstrar através do seu conhecimento, conforme Paulo vai falar aqui nessa lição, não pelo conhecimento que você tem, não pela sua forma de entender que é fora da linha, não pelo ponto de vista que sempre é brilhante, mas pelo poder que existe na palavra do Senhor. E o poder que existe na palavra do Senhor não é só um poder de avivamento, é um poder de trazer conversão, é um poder de trazer mudança. Então quando o pastor ele corrige muitas das vezes, ele certamente tem a base firmada no apóstolo Paulo. Porque o pastor Eduardo trouxe, seja firme na lição passada. E essa lição de hoje é uma lição mostrando, vamos colocar assim, existe aquele ponto do caráter da pregação de Paulo, mas é o caráter comportamental de Paulo nesta manhã, que vai falar para Timóteo, vai falar, Timóteo, presta atenção, eu fui dessa forma e eu quero que você seja assim, muito além do que eu fui. Paulo, quando ele traz esse ensinamento para todos nós que aqui estamos, endereçando a carta para Timóteo longe, muito longe de Paulo, e Paulo já ali praticamente morrendo, porque já estava nos últimos dias dele. Parece que essa carta que ele pede para Timóteo venha depressa, Timóteo nem tenha conseguido chegar lá com a sua capa, conforme nós falamos na lição retrasada sobre esse ponto, que foi bastante emocionante de certa forma espiritualmente, porque você vê o final da jornada cristã de um homem que conseguiu fazer tudo aquilo que o Senhor havia lhe ordenado fazer, conseguiu chegar na estatura de varão perfeito, conseguiu realizar a obra do Senhor com maestria, com excelência. E quando vemos o apóstolo Paulo fazendo isso daí e colocamos a nossa vida em comparação com a vida dele, nós vemos que nós estamos muito longe, muito longe, muito longe mesmo de chegar aqui a 5% do que foi a vida ministerial do apóstolo Paulo. Eu não me recordo com qual idade ele se converteu, mas bem certo é que ele já tinha mais de uns 35 anos, pelas funções que ele já exercia em Roma. Ele deveria ter mais de 30 anos, porque era a idade maioral daquela época.
Mas vamos colocar aqui que eu, por exemplo, nasci aqui nessa igreja, ou seja, tem 29 anos que eu participo aqui. Não sei quanto tempo de vida Paulo teve dentro da jornada cristã, vamos colocar assim. Não sei com quanto tempo, talvez Paulo viveu 30 anos só, desde que conheceu Jesus no caminho de Damasco. Talvez Paulo viveu 20 anos. E dentro desse período, Paulo conseguiu mudar completamente a sua forma de ser. E nós, muitas das vezes, dentro da igreja, não conseguimos mudar a forma de ser. Paulo não tinha ali um mentor, porque depois que ele sai dos pés de Gamaliel, ele começa a sua trajetória fixa, única, sua trajetória pessoal, vamos colocar assim. Não tinha agora alguém para que pudesse dar uma mentoria, ou um pastor que pudesse auxiliar, ou os coaches que tem no presente tempo, e que nessa lição também vai nos dizer que isso são coisas que estão corrompendo a sã doutrina. E ele agora segue uma linha única, e ele fala assim: eu decidi a partir de hoje mudar a minha vida, e eu serei um servo do Senhor com excelência. Ele muda o seu comportamento, sem depois ele pensar em desistir, sem depois ele falar: eu estou fraco, sem depois ele falar assim: eu não quero fazer mais, sem depois ele falar assim: eu estou cansado disso tudo. Pelo contrário, ele fala assim: meus irmãos me abandonaram. Os maiores inimigos que eu tenho não é aquele que vem me esbofetear todos os dias, mas são os falsos irmãos dentro da igreja. São aqueles presbíteros que ficaram incitando os irmãos com dissensões para lá e para cá, e eu tive que instruir Timóteo a não entrar nessas dissensões, porque não traz proveito nenhum para a vida espiritual, não traz edificação nenhuma, porque essas palavras são como comichões nos ouvidos e gangrenas. Eu simplesmente tive que me capacitar, me estruturar, me preparar para depois eu fazer discípulos. Então nós vemos que o pastor, quando nós vemos a pastora Marius testemunho na sexta-feira sobre o início daqui da igreja, e quando nós paramos e olhamos, foi aquilo que eu comentei: todos nós aqui formados pelo pastor espiritualmente, assim, eclesiasticamente, porque soube realizar essa obra. Porque não se muda, meus irmãos, não é fácil você pegar um obreiro que veio do mundo, se converteu, e alguns problemas no meio dos diáconos nós tivemos por esse pouco tempo de presença do Senhor, porque já tem, por exemplo, o presbítero Jays, o evangelista David não tem nem 5 anos direito, 6 anos na igreja, mas já são evangelistas, entendeu? Ao contrário de outras denominações, que você precisa ter no mínimo 5 anos na igreja para você começar a praticar ali o evangelho, para você começar a ter a oportunidade de ser um cooperador. Mostra claramente que o Senhor escolheu esta igreja, colocou um pastor capacitado ao ponto de saber administrar o pouco tempo de presença do Senhor com responsabilidade eclesiástica. Estava comentando com uma pessoa ontem, com o Nino ontem, sobre os aspectos das igrejas que nós temos ao redor e que nós conhecemos, e chegamos a um consenso de que é muito fácil, depois que eu me tornei um pastor, eu sair de uma igreja e ir para uma outra igreja que já está em andamento. O difícil é fazer o que o apóstolo Paulo fez e que está nos ensinando a fazer, e desbravar, você chegar lá sem ter ninguém e conseguir, pela graça de Deus, constituir um diácono que seja fiel ao seu ministério, conforme foi Timóteo no seu ministério. E nós usamos alguns exemplos falando assim: caramba, na igreja de alguns pastores aí, terça-feira quem prega é um pastor de outra igreja, quarta-feira quem prega é um irmão de outra denominação, quinta-feira é um irmão que vem lá de outro estado, no sábado, e não tem nenhum obreiro qualificado dentro da igreja que consiga trazer uma ministração ao ponto de entrar num cartaz como um preletor. Um pastor completamente fracassado, porque não conseguiu colocar, não conseguiu passar o bastão, não quer dividir ali aquelas experiências que o Senhor deu com os demais liderados. Tomou para si, conforme o apóstolo Paulo vem nos falando aqui. Ao momento, o comentarista diz assim: o apóstolo Paulo decidiu passar o bastão ministerial.
decidiu falar assim: olha, Timóteo, eu estou aqui já em Roma, estou preso, Nero vai me matar, Nero já causou problemas aqui políticos, eu não entrei nos problemas políticos de Nero porque eu já estava preso, e morreu porque Nero mandou o executar, mostrando, conforme eu disse, que não é porque você é servo de Deus que Deus vai te livrar de algumas mortes ou de algumas situações complicadas. Não foi porque o Senhor livrou Daniel da cova dos leões que livrou João Batista de ser decapitado. Não foi porque o Senhor esteve com um quarto homem lá dentro, lá Jesus, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor livrou aqui Paulo da execução, mas mostra claramente que ele conseguiu cumprir. É muito lindo a história de Paulo, que você consegue ver do início ao fim o cumprimento exato daquilo que ele falava. E a maior dificuldade para quem está ministrando aqui na frente é você viver o que você fala. É muito fácil, meu irmão, porque se o papagaio nosso ali, de tantas pessoas passarem da paz do Senhor, ele também consegue dar uma paz do Senhor. Então você proferir palavras aqui na frente é muito fácil. Agora você viver as palavras que você profere aqui, é o que nós vemos Paulo fazendo com excelência. É o que nós vemos outros homens e também o pastor de forma eclesiástica vivendo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a viver. Ah, mas o pastor ele é chato. Ah, mas o pastor ele implica demais. Ah, mas o pastor ele corrige demais. Mas são instruções bíblicas para que nós possamos chegar diante da presença do Senhor. Eu falei ontem com o Nino uma coisa muito clara: na presença de Deus, não importa quem prega melhor ou quem não prega melhor. Bom que todos pudessem, conforme o apóstolo Paulo disse, não se envergonhar de manejar bem a palavra do Senhor. O que importa para o servo de Deus é chegar no céu. Não adianta você saber pregar muito aqui na terra e não chegar no céu. Não adianta você ser uma pessoa ilibada, que ninguém tenha o que apontar um pecado, que não exista nenhum opróbrio na sua vida, que você chega na igreja e a pessoa fala assim: não, aquele dali, ele é mais santo pela forma que ele é, aquele dali nunca teve nenhum pecado assim, escondido, ou que foi manifesto, aquele dali deveria ser o pastor presidente da igreja. Existem irmãos que pensam dessa forma, mas o que a palavra do Senhor nos ensina aqui, meus irmãos, é que nós devemos ter a fé perfeita, conforme a escola dominical da retrasada, que a fé, que nós devemos ser firmes na nossa postura como servos do Senhor. Essa lição, como eu disse, é uma lição que vamos colocar assim, 60% para os obreiros e 40% para os demais irmãos que são congregantes da igreja, que são membros da igreja, porque isso daqui é de cunho completamente espiritual e administrativo para cada um de nós que temos uma responsabilidade com a obra do Senhor. Paulo, olha as dificuldades que Paulo teve, e nem por isso Paulo deixou de ensinar. Olha as dificuldades que Paulo teve, e nem por isso Paulo deixou de exortar. Nenhum de nós que pregamos a palavra do Senhor, que eu conheço de vista ou por ouvir falar, esteve preso numa cadeia e continuou ainda exercendo com excelência a função. E nós não estamos presos em nenhuma cadeia e não conseguimos realizar um terço ou metade daquilo que as instruções de Paulo nos ordenam a fazer. Não adianta eu pregar aqui: irmão, nós temos que fazer, porque a Bíblia fala que é para fazer, porque aquilo outro, e eu mesmo não fizer. Não adianta nós ficarmos, falei na vigília, não adianta colocarmos aqui uma maquiagem nos obreiros da nossa igreja, ou nos irmãos da nossa igreja, ou colocar ali diante de Deus, que se o obreiro não fizer isso daqui, ele vai para o inferno, mas o membro não tem necessidade de fazer, porque a responsabilidade é individual de cada um de nós, e o Senhor irá cobrar de cada um de nós aquilo que nós fizermos. Então é responsabilidade completa da igreja, do novo convertido, aos obreiros da casa do Senhor, cumprir com exatidão aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Senão fica uma desigualdade muito grande, né? O obreiro tem que fazer tudo, mas o membro não tem que fazer nada. Pelo contrário, os obreiros têm que fazer muito e levar todo mundo junto também para realizar a obra do Senhor. É o que Paulo nos ensina. E eu pergunto: tem alguma coisa de novidade daquilo que nós estamos falando até agora? Não existe. Existe a cobrança do pastor acerca dos obreiros do grupo Célula, e nós não nos movemos. Eu gosto de ministrar a palavra dessa forma, porque é uma forma que é verdadeira.
Porque você tem que se colocar também na situação. Ah, mas é vergonhoso, você como pastor, falando, não é vergonhoso é continuar da forma que está. Vergonhoso é eu querer mostrar para todo mundo que eu sou um pastor, que eu sou um servo de Deus, que eu tenho um conhecimento maravilhoso da palavra do Senhor, que a pregação que eu trago é uma pregação diferenciada, que a forma que eu coloco as palavras, que a história que eu trago da palavra do Senhor, ela é linda. Mas Paulo diz assim, calma aí, pregue a palavra, enche tempo, enche fora de tempo. Eu estou pregando a palavra, enche tempo e fora de tempo, ou estou pregando só no meu tempo oportuno? Ah não, hoje é o meu tempo. Eu acho que hoje eu tenho condições, eu acho que hoje eu posso, eu acho que hoje me convém, eu acho que hoje o sol não está muito quente, eu acho que hoje a chuva também não está caindo muito forte, eu acho que hoje tem sol, ou está de dia eu vou, hoje eu estou com meu filho aqui, hoje minha esposa está tudo bem, hoje está tudo maravilhoso, então hoje eu vou fazer isso aqui. Paulo está mostrando para nós que estamos errados. É alguma coisa diferente do que nós aprendemos nas ministrações do nosso pastor e dos demais pastores que aqui estão. O grande problema que eu acho, e de fato eu comentei isso também, é que a nossa igreja não tem aonde mais se colocar uma instrução nova. Tudo bem que a palavra do Senhor ela se renova, mas ela vai renovar o nosso entendimento para mudar a nossa ação diante da palavra do Senhor. Porque existe algum ponto da palavra do Senhor que nós até hoje, pastor Eduardo do Senhor, pastora Dulce, pastora Marilson, que não foi abordado aqui dentro dessa igreja. É óbvio que novo convertido tem muita coisa para aprender, porque chegou depois. Agora aqueles que eles estão, a Márcia também é uma pessoa mais antiga aqui, a Carmosina é uma pessoa mais antiga que eu, sou uma pessoa mais, a Diaconisa Silvânia. Existe algum ponto que nós não abordamos dentro da palavra do Senhor, dentro dessa igreja? Agora eu te pergunto, nós estamos executando, a igreja está executando aquilo que o apóstolo Paulo vem ensinando hoje, ou nós trazemos uma lição da escola bíblica dominical, só para o professor falar assim, bom, graças a Deus, eu ministrei uma boa escola dominical, o pastor depois vai falar, parabéns pela escola dominical, assiste a razão, aquilo que o pastor Tylon disse, e o pastor Tylon vai para a sua casinha, 3 horas da tarde o pastor Tylon não vai para o evangelismo, domingo passa dormindo, passa se deliciando com aquilo que a palavra do Senhor diz, né, nos seus próprios deleites. Na terça-feira o pastor Talho tem a oportunidade de trazer a palavra de saudação, ele traz sobre o evangelismo, mas ele foi para o evangelismo domingo. Ah, mas o que? Você está entendendo? A palavra do Senhor tem dificuldade de entender, de compreender, tem a ação. Lembra? Oração. Não, Senhor, Deus, eu estou orando aqui, estou pagando preço, Senhor, porque eu preciso de receber o entendimento da Tua palavra. Para quê? Para falar 15 minutos ali em cima do púlpito? Não, Senhor, eu preciso de ser um obreiro de qualidade, Senhor, e realizar a Tua obra com perfeição. Paulo não manda aqui Timóteo, fala, Timóteo, prepara um grupo de louvor e sai pela rua cantando, todo mundo junto. Prepara o grupo do teatro e aperfeiçoa ele. Timóteo, prepara agora aí os instrumentistas, as crianças, adolescentes, a mocidade. Visita a igreja de fulano, visita a segunda, visita a terça, visita a quarta, visita a quinta, visita a sexta. E os pobres e oprimidos, mendigo, traficante, que precisa de pregação, ninguém quer visitar não. É legal isso. Marcar no cartaz aqui, visita da igreja no domingo, 3 horas, aqueles que precisam de salvação. E quem não vier, será cobrado. Paulo fala assim, ó, calma aí, Timóteo, exorta, prega a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, ajunta pessoas aí, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te outorguei, coloque em prática, Timóteo. É necessário que a igreja pregue, porque olha o que Nero está fazendo conosco. Paulo, o comentarista, ele deixa claro aqui, Paulo ele achava que Jesus já voltaria por ali mesmo, porque tudo aquilo que ele mesmo escreveu acerca da vinda de Cristo em determinado momento escatológico ali, e tudo aquilo que ele tinha conhecimento da era dele ali, com os demais apóstolos, que ele conversava, talvez com Pedro, com João, alguns ali que estavam, que também foram escritores. Imagina eles pensando, rapaz, eu escrevi sobre isso aqui, olha o que está acontecendo, exatamente aquilo que eu escrevi. E entra naquela história e fala assim, não, quando eu aceitei Jesus, eu já achei que Jesus estava voltando já, mas até hoje Jesus não voltou.
E aí Jesus, como Jesus não voltou quando você está naquele ânimo, naquela explosão inicial, e você começa a ficar morno espiritualmente, Jesus não vai voltar agora e tal. Vamos continuar relaxadamente, vamos continuar da forma que está. Note que em nenhum momento Paulo ele fala para Timóteo sobre salvação pessoal de Timóteo. Porque para a salvação pessoal, o único requisito que necessita é ter fé e paz, santidade e paz com todos. Paulo não está cobrando para Timóteo aqui, irmão, presta atenção, porque às vezes a gente pensa assim, o importante é estar salvo. Tudo bem, isso é o óbvio. Se você aceitou Jesus, se você saiu do mundo e decidiu servir ao Senhor, é porque você quer salvação. Não é porque você quer todo dia estar aqui dentro da igreja vendo os irmãos ou ouvindo os irmãos, é porque você precisa de ser salvo. Paulo não chega assim, Timóteo, seu comportamento está meio complicado aí, Timóteo. Pelo contrário, ele fala assim, foge dos desejos da mocidade, Timóteo. Você é um jovem ainda, se prepara, porque eu vou passar o meu bastão ministerial para você. Se você errou até aqui, a partir de agora comece a errar menos. Se você prevaricou por aqui, tudo bem, ainda que a Bíblia não mostre isso sobre Timóteo, estou dando um exemplo do nosso cotidiano. Toma postura, Timóteo, se você precisa, porque lá na frente, Deus vai te entregar algo nas tuas mãos, e você estará preparado para executar, ou você está naquela assim, não, o Senhor capacita aqueles que chamam, quando Ele me chamar, aí eu estarei capacitado. Vai para uma prova, sem estudar, e espera que lá, quando já ficar dentro na mão, o Senhor vai te capacitar. Não vai dar certo, meu irmão, você pode passar chutando, mas não existe mérito do Senhor ali, né, de certa forma, perfeito dele, nem seu, foi um chute que você fez e por acaso, pela probabilidade que existe, deu certo. Não, eu não vou me preparar para uma entrevista de emprego não, eu vou chegar lá de qualquer jeito, com chinelinha havaiana, de bermuda, e lá, quando ela me falar, eu me preparo, vou trocar de roupa aqui então, é dessa forma, mas para a obra do Senhor não, nós temos que ser chamados primeiro, e depois falar, Senhor, agora que eu fui chamado, me prepare, mostrando claramente que esse comportamento é errado, porque ele já chega para Timóteo, antes de passar a responsabilidade para Timóteo, fala, Timóteo, está preparado já não se envergonha mais de pregar a palavra, porque estava naquele contexto que eu falei há domingos atrás, o seguinte, Nero pegando todo mundo que estava pregando a palavra do Senhor, e prender é como se fosse assim, por conta do Covid-19, a igreja não fechasse, a polícia viesse aqui, prendesse o nosso pastor, e aí então fala assim, caramba, se prender o pastor, que é um advogado, conhecedor da lei, o que eles vão fazer com nós? Então vamos manter a igreja fechada. Paulo disse, não, continua com a igreja aberta, se te prendeu, você está sendo preso para a honra e glória do Senhor, você está sendo preso, não porque você quer viver sua vida em santidade, mas porque você está pregando a palavra do Senhor. O que Paulo manda Timóteo fazer é pregar a palavra do Senhor. Paulo não pede para Timóteo ser mais santo, porque Timóteo já tinha uma vida dessa forma. O foco desta manhã e dessas lições é pregar a palavra do Senhor, e nós estamos com deficiência em pregar a palavra do Senhor, e é ponto final, é reconhecer o estado que você está, o estado que eu estou, e mudar, irmão. Mas a responsabilidade é do vice-presidente, não é, a responsabilidade é do terceiro, não é, do segundo, não é, do pastor, não é, de todos, sem exceção. Senão Jesus tinha falado assim, ou Paulo falado assim, Timóteo, você já é o quê? Vice-presidente já, Timóteo? Então, bora, né? Pregar a palavra do Senhor aí, porque já olha quem você é. Não, ele fala assim, olha, vamos pregar a palavra do Senhor, chama o povo, eu peguei você, eu te instruí, eu te preparei, eu te capacitei, olha o que Deus fez na tua vida, olha os dons que o Senhor te deu, olha o entendimento bom que você tem na palavra. Você tem um entendimento tão bom na palavra, que é aquilo que os irmãos nunca entenderam. Quando você fala, os irmãos, caramba, agora eu entendi.
Você tem um entendimento tão bom na palavra do Senhor, que o Espírito Santo te usa, e pessoas choram, falam em língua estranha, pulam, rodopiam. Você tem um entendimento tão grande, que você recebe convite para pregar em outras igrejas, que você recebe convite para cantar, ou para fazer qualquer outra coisa, mas quando você tem que fazer o convite que o Senhor te fez, para pregar a palavra do Senhor no domingo, ou em qualquer outro horário, ou em qualquer outro momento, você simplesmente não tem a capacidade de ir. Isso é uma coisa muito séria, porque Paulo diz assim: olha, você não vai conseguir realizar o chamado do Senhor se você não pregar a palavra do Senhor. Não é pregar a palavra do Senhor para mim não, Timóteo. Você é muito bom, pastor. Essa escola dominical aqui eu estou ministrando, o pastor já sabe disso. Se ele, tem pastores que não sabem, mas se ele não souber disso aqui que eu estou falando, com uma melhor informação que eu tenho, com uma melhor aplicabilidade que eu tenho, ele está fadado ao fracasso. Aí o cerne da história é pastores que colocam todo mundo para pregar na igreja deles, e eles não fazem o uso daquilo que a palavra do Senhor ensinou. Aí lá na frente alguém vai falar assim: qual foi seu pastor? Foi fulano de tal. O que você aprendeu com ele? Rapaz, com ele? Bom, ele era um bom pastor. Não. Biblicamente, ele cantava bem e tal, mas não, eu estou falando. Não, ele lia até a leitura introdutória. Não, mas qual foi o exemplo? Rapaz, ele foi um bom pastor, sou obreiro, tá, mas o que você aprendeu? E eu ouvi recentemente uma pessoa falando isso, com essas desculpas que eu dei, que foram as desculpas que a pessoa deu, ou as informações que ela replicou. Agora presta atenção, meu irmão e minha irmã. Você que escolheu ser diácono, você escolheu ser diácono para quê? Você que escolheu ser presbítero, você escolheu ser para quê? Escolheu, que eu falo assim, aceitou o chamado do Senhor na sua vida. Você que aceitou o chamado de ser evangelista, foi para quê? Você que aceitou o chamado de ser pastor, foi para quê? Porque, venhamos e convenhamos, não acho que ninguém esteja preparado ao ponto de obras, vamos colocar assim, para já pastorear uma igreja. Porque se já pensou, Deus entrega uma igreja na tua mão hoje, igual alguns irmãos têm falado ultimamente que querem ser missionários, e o pastor já sempre ensina: você quer fazer missão, mas você não faz missão dentro do seu bairro, né? Você quer fazer missão, mas você não faz missão onde você mora, na rua de trás da sua casa. Você quer fazer missão, mas você não consegue chamar o seu familiar para vir para a igreja, aí você vai ganhar os outros lá macumbeiro. Deus nos colocou para ser obreiro da casa do Senhor, para quê? Vai entregar. Nós não conseguimos colocar a casa em ordem, eu tenho que generalizar. Não conseguimos botar a casa em ordem, não conseguimos botar a nossa família à sujeição da palavra do Senhor. Quem estava aqui na vigília teve um exemplo claro disso daí, que pode acontecer e vai continuar acontecendo, mas tudo é para o crescimento e aperfeiçoamento da igreja. Não conseguiu colocar questões simples diante da palavra do Senhor. Nós vamos conseguir conduzir uma igreja, irmão? Nós vamos conseguir fazer o que o apóstolo Paulo diz: criar obreiros, formar obreiros, se nós não estamos formados ainda, pela nossa deficiência em realizar a obra do Senhor? Porque o apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo, agora vai de Timóteo pegar a instrução de Paulo e colocar em prática. E era uma carta, meu irmão, não era uma mensagem do WhatsApp, não era um áudio que é instantâneo. Era uma carta que tinha que sair de Roma para Jerusalém, ou de cavalo, ou de passarinho, ou de navio, ou do mensageiro a pé, até chegar lá. Se fosse alguns de nós que aqui estamos, já tinha até desviado, já tinha até abandonado a carreira cristã. E aí, quando vemos esse tipo de comportamento, nós queremos expor aquilo que tem que ser feito, mas nós não fazemos o que deve ser feito. Aí depois, não no contexto original ou literário assim, na essência do contexto bíblico, vai falar: estão na cadeira de Moisés, lá em cima, escribas, fariseus, presbíteros, evangelistas, diáconos,
cooperadores, aqueles crente velho, pastores, pastoras, missionárias. Ouça tudo o que eles falam, mas não faz o que eles fazem não, porque eles não vão no evangelismo. Mas eles mandam ir para o evangelismo, eles pregam sobre, eles batem em cima do evangelismo, mas eles vão. Eu acho que a nossa igreja precisa, o pastor falou isso na sexta-feira, e veio essa mensagem aqui, caiu como uma luva, e pela oportunidade Deus me concedeu esse entendimento, de que nós devemos estudar a revista sim, mas nós devemos olhar para dentro da nossa casa e ver se está tudo certo conosco. E eu pergunto, existe alguma novidade no que eu estou falando, do que o pastor sempre fala? Existe alguma cobrança além? Ou só mudou o período da cobrança, ou do nosso ensinamento? É o que eu falei com o Nino. Eu falei, Nino, quando uma pessoa tem a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, ela tem que estar preparada para ela ouvir primeiro. Porque se você cria algo na sua mente para que você possa falar, primeiro o Espírito Santo ele te conduz em certos assuntos, mas alguns você que já colocou no seu coração para você ministrar. Então você acha que é tão fácil assim ministrar a palavra do Senhor? Porque quando te bater, o que você vai falar? Você vai parar de falar? Ah não, esse assunto aqui, irmãos, vamos pular o evangelismo, porque não tem necessidade, eu também não vou no evangelismo, então vamos passar esse assunto e vamos para outro assunto, porque depois alguém fala assim, está falando de evangelismo e ele mesmo não vai. É mentira isso, a história, meu irmão? Não é isso que acontece no nosso meio? Agora, a postura que Paulo fala para Timóteo, seja firme no seu propósito. Meu propósito o quê, Senhor? Com sua vida ministerial. O pastor disse algo e sempre disse: você está achando que porque você já é pastor, você é alguém? Quantas vidas, e eu fiz esse retrospecto, quantas vidas você auxiliou, de quando aceitou Jesus até as águas batismais? Eu fiz o retrospecto desses 29 anos aí de vida, mas menos ainda de obreiro e de fé perfeita em Cristo. Eu consegui 2 pessoas para fazer isso, 2 irmãos, cara. 2 irmãos eu consegui auxiliar, de quando aceitou, porque eu preguei a palavra, se converteu, aceitou Jesus, até as águas batismais. Nesse período todo de fé cristã, 2 irmãos. Será que esse é o quantitativo que um obreiro, um pastor, vice-presidente de uma igreja tem que ter? 2 irmãos só, você conseguiu? Ah não, mas os outros devem, tudo bem, então tudo certo, pode falar. A média de pessoas no batismo era de 40 pessoas. Pregar a palavra até levar o batismo era a média de 40 pessoas que a gente levava, certo? E tinha batismo todo mês na igreja. Isso aí é um trabalho que requer você pregar, você orar, você jejuar e você ensinar. Não basta jogar a semente do evangelho e largar a pessoa para lá, que esse tipo de pessoa não vai alcançar a salvação. E é justamente o pastor precisa ser da célula, a gente não faz. E eu acho interessante isso, quando em toda a minha vida, seja ela qual seja a área, é você ser verdadeiro consigo mesmo, não importando o que as pessoas falam acerca de você, se fala bem, se fala mal, isso pouco importa. Mas quando nós olhamos dessa forma assim, nós pensamos o quê? Será que nós de fato estamos fazendo aquilo que nós somos vocacionados para fazer? Ou será que nós podemos fazer mais? Só que existe uma preguiça interna, pelo menos na minha vida, acerca do evangelismo. Que coisa parece que é do diabo. Você tem disposição para você fazer tudo. Você tem capacidade de fazer tudo. Você tem boa fé de acordar cedo e cuidar do seu corpo físico. Você tem boa fé você tem disposição para você abrir a loja, para você ir para o seu emprego, para você cuidar dos seus filhos, para você fazer sua compra, para você cuidar da sua esposa, para você ter o seu momento de recreação, para você ter o seu momento íntimo, para você fazer tudo. Você tem tempo para tudo, mas você não consegue ir para o evangelismo. Eu faço essa retrospectiva, falei assim com o Nino ontem, falei, cara, o meu
eu nem tinha lido essa revista, eu li hoje, 6 horas. Eu falei assim, Nina, eu tenho capacidade de fazer tudo, mas parece que eu fiquei, o diabo, ele fez alguma coisa, ou eu não consigo entender, eu não consigo absorver, que ele me estagnou aqui, em uma área que eu gosto, em uma área que eu sei desenvolver bem. Ele me travou aqui nas 4 rodas, né, Deus? Travou aqui nas 4 rodas de tal forma, que eu não consigo iniciar novamente. Eu falei com ele, eu comecei o evangelismo com 11 anos de idade. Muitos dos que aqui estão nem pensavam em ser servo do Senhor, com 11 anos de idade. Eu tenho 29. Com 11 anos até, vamos colocar aí que eu fiquei uns 5 anos aí uns 4 anos aí nesse vai e vem aí. Teve época que nós que estamos aqui, os pastores que estão aqui hoje, nós faltávamos 3 vezes por ano no evangelismo, faltava 3 vezes por ano. Teve uma época que a gente fez essa contagem, rapaz, faltou nem o evangelismo, faltou 1, 2, 3 evangelismos. E quando faltou por uma necessidade, eu lembro que o evangelismo, que eu e o pastor Gisele faltando, que nós vamos fazer uma prova da Polícia Federal administrativa, eu falei, caramba, faltou evangelismo hoje. Que foi, eu acho que o segundo domingo de um ano que nós faltamos no evangelismo. Que foi aquele ano que nós conseguimos ali, pelo menos em anotação no caderninho que aceitaram Jesus, mais de 100 pessoas. Nós conseguimos aqui, eu posso falar com propriedade, o pastor Adriel, o pastor Gesiel que estão aqui, os demais irmãos que auxiliaram, porque eu fiz uma retrospectiva com o Nino ontem, da seguinte forma: quando nós éramos diáconos, nós entre aspas ali, porque eu já era um presbítero, tinha acabado de ser o presbitério, e o pastor Gesiel, o pastor Adriel e o Anderson era diácono, quando nós fomos os únicos que nos deu instruções e que ajudou foi o pastor, porque o obreiro mais antigo não deu instrução para nós não. O obreiro antigo não pegou na nossa mão e falou assim, vem cá, que eu sou um obreiro antigo e eu vou te ajudar a caminhar também aqui. Não, quem tinha que descer aqui e dar instrução era o pastor, mostrando que quando era diácono o pastor instruía, nós somos pastor e o pastor continua instruindo, cumprindo exatamente aquilo que Tito falou, que Paulo falou para Timóteo. Agora eu te pergunto, nós que agora somos os obreiros velhos da igreja, ainda que temos, né, idade não tão velhas assim mais, ainda, mas, por exemplo, tem uns 15 anos que eu participo do trabalho de evangelismo, tem mais tempo do que muita gente de fé, 15 anos por baixo. O pastor Gesiel participou bastante tempo do trabalho, vamos colocar uns 3, 4 anos talvez, de intenso trabalho de evangelismo. O pastor Adriel também, 3, 4 anos ali. E dentro desse tempo todo nós tivemos aquela mesma dificuldade. Nós estamos indo, tem o retorno, conforme o pastor diz, de algumas formas o retorno veio, pessoas que aceitaram Jesus estão em outras igrejas. Hoje nós conseguimos ver, caramba, valeu a pena pregar naquela pessoa ali, olha, está naquela igreja lá, graças a Deus, um plantou, outro regou, mas quem deu crescimento foi Cristo. Mas de certa forma, cadê a igreja? Vamos, irmãos, vamos, pregadores da palavra do Senhor que pregam sobre evangelismo, que dão excelentes ministrações sobre evangelismo, vamos. O último evangelismo que eu fiz tem um mês atrás, eu acho, foi eu, o Luiz, o Jason e o presbítero Jason e o Brian, fizemos 2 visitas, tem, eu acho que um mês atrás, dia de domingo, mas foi uma luta, irmão, uma luta para sair, mas saímos, mas tem um mês. E aí o restante dos domingos? Você está entendendo? É muito bom você viver a Bíblia, mas a Bíblia ela tem que te bater, a Bíblia tem que te chamar para a realidade, porque quando você ouve alguém falando, aí você fala, tá vendo lá, a pessoa está cobrando, aí quando é você fala assim, eu estou me cobrando, estou errado, preciso de mudar, preciso de mudança, preciso que Jesus me ajude, preciso de disposição para fazer isso daqui, porque a palavra do Senhor manda fazer isso aqui. Ah não, porque o pastor é chato, a palavra do Senhor manda. Ah, porque o pastor cobra, porque a palavra do Senhor manda fazer isso daqui. Vamos fazer umas breves leituras aí. O primeiro tópico aí,
segundo subtópico, a missiologia paulina. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, a pregação. Atualmente, métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativa para que as igrejas sejam relevantes, defendem um jeito humanista, secular de fazer missão, no qual a essência não é a pregação do Evangelho. Ontem eu vi uma postagem de uma irmã, que provavelmente vocês têm ela, também viram. Não precisa de ficar com pintura na igreja, não precisa de apagar a luz, não precisa de ter tema nas festas, mas a igreja dela tem tema disso tudo, só falta pintar a parede preta. A Assembleia de Deus tem um problema muito antigo dela, desde quando eu comecei a entender sobre a palavra do Senhor. Nós temos um trabalho muito intenso internamente, mas externamente, nos últimos dias, nós não temos trabalho intenso. É muita que nós estamos naquele, vai vir um renovo, vai vir o Pentecoste, vai vir Atos dos Apóstolos, vai se cumprir. Meu irmão, Atos dos Apóstolos se cumpriu porque eles estavam cumprindo os requisitos da palavra do Senhor. Não, um grande avivamento vai vir, meu irmão, mas vai vir um avivamento aonde? Porque avivamento não é só falar em língua, não. Avivamento é você ser avivado pelo Espírito Santo para você realizar a obra do Senhor. Nós estamos falando de obras, não de salvação. Não tem nada a ver que se você for para o evangelismo ou se você não for, se você tiver sua vida em santidade, você vai para o céu. Porque vamos dar um exemplo aqui. O ladrão da cruz, ele foi para o evangelismo? Ele profetizou? Ele falou língua estranha? Ele teve visão? Ele era um grande homem usado por Deus? Mas ele chegou no céu. O paralítico lá, vamos supor uma pessoa que é paralítico, ele evangelizou? Não como, ele é paralítico, só se ele falou para alguém, mas não saiu para a rua. Ele expulsou demônio? Só se ele falou, pela fala. Mas o cara é paralítico, mudo, surdo e cego, para não ter problema. O cara, ele fez alguma obra? Não fez nenhuma obra, mas ele teve alguém falou com ele de Jesus, que eu não sei como que ele ouviu, se ele era surdo, mas o Senhor trabalhou no coração dele, e ele aceitou Jesus e foi para o céu. Os irmãos entenderam? Agora, vem cá, vamos para o evangelismo 3 horas hoje? Você que prega, você que é pastor, você que é pastora, você que é missionária, você que é tocador, você que é instrumentista, você que é do grupo de louvor, você que é... Vamos para 15 horas para o evangelismo? Vamos, irmãos? Estou perguntando, vamos? Está vendo? Cada um vai ter sua desculpa. Não, ontem o casamento foi muito bom, estou cansado hoje, não vai dar para ir. Comi feito um boi velho, com fome lá, estou com dores intestinais, não posso ir para a igreja, não posso fazer nada, não posso sair para o trabalho de evangelismo. Se não fosse aquilo, eu iria. É mentira. É mentira. O pastor disse uma coisa na sexta-feira que é verdade. Concordo plenamente que temos obreiros frouxos. Tem. Eu me tornei um obreiro frouxo acerca da área do evangelismo. Da escola dominical me tornei? Não, eu estou aqui ministrando. Pregação? Também não. Estou lendo. Oração? Estou nos cultos aí. Participação dos trabalhos? Estou aqui. Mas irmãos, é só isso? Quer dizer que eu cheguei aqui, virei um pastor e agora acabou para mim? Não tem mais o que crescer? Não tem mais o que desenvolver? Não tem mais o que pregar? Não tem mais o que ensinar? Não tem mais o que exortar? Não é tão fácil assim trazer uma lição da forma que está sendo essa daqui, pela instrução, pelo Espírito da verdade, que de fato tem que haver dentro dos nossos corações, porque você entra em assuntos que vai tocar na ferida das pessoas, mas tem ferida que tem que ser aberta para que possa ser curada, e a igreja tem uma ferida que precisa de ser resolvida, e aqueles que têm que ser os pioneiros ali, os desbravadores, estão completamente parados. Essa é a nossa realidade. Está mais fácil perder 1, 2, 3 membros do que ganhar um. E nós não nos importamos, depois nós vamos questionar. Nossa, a igreja que eu visitei tinha um monte de gente lá. Olha, a igreja do fulano tem nem lugar para colocar carro mais. Olha, a igreja do cara que abriu ontem tem mais gente.
Mas você está vendo, o cara não sabe pregar, não é usado por Deus, mas o cara está fazendo o simples e o prático, pregando a palavra do Senhor, chamando o amigo dele. Então assim, tá em qual igreja? Os caras estão até corrompendo os irmãos. Está em qual igreja? A igreja do pastor fulano. Vem para cá para nós. Até para o lado ruim, vamos colocar dessa forma, o importante é chegar no céu, mas isso é proselitismo, a Bíblia condena. Mas até o lado ruim, o cara faz melhor do que nós fazemos o bom. E nossa igreja tem subsídio bíblico para pregar e para ganhar qualquer pessoa da nossa igreja, do bairro para Jesus. Aí vamos lá. Inovações. Igrejas estão criando inovações, não tem necessidade nenhuma. Hoje você pode pensar assim: eu sou apenas um professor da escola bíblica dominical, então eu ouço isso daqui, passa pelo outro ouvido e tal, mas e amanhã? Deus chegar assim e falar assim: pastora Brunella, a partir de agora você é pastora presidente de uma igreja, vai lá. É o exemplo que o pastor Eduardo dá quando ele foi para a Itália. Muitas instruções que ele recebeu aqui, algumas que ele não recebeu, fizeram uma diferença muito grande lá. Aí você para e pensa, você tem Deus tem uma obra muito grande para fazer na minha vida. Tudo bem, tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, certo? Eu estou falando de obra aqui, essa lição é de obra. Mas você vai exercer essa obra onde? Onde tem um pastor que também tem uma promessa que vai fazer uma obra excelente? Você está entendendo o que eu estou falando? Você lembra da oração? Da palavra de oração de sexta-feira? O pastor tem poder? Tem poder. Você também tem poder. Agora você está colocando o seu poder em prática? Vamos colocar o seguinte: o pastor morreu agora. Você deu o mesmo problema que deu no seu filho ou em qualquer área da sua vida no mês passado, que você pediu o pastor para orar e resolveu. Agora é a sua vez de orar. Você acha que vai resolver também? Ou eu vou ter que ir lá pegar e tirar o pastor de dentro do caixão lá, ou jogar você lá nos ossos dele lá para que o problema seja resolvido? Por quê? Porque a fé, o que falta aqui de verdade é a fé para você ir para o evangelismo. O que falta na minha vida é a fé para ir para o evangelismo. Não é o sol quente, irmão. Porque se você tiver que subir na sua casa para consertar a caixa d'água, seja o horário que for, porque não tem água para você lavar a roupa, lavar a louça, você sobe. Se seu filho cair de moto na rua, pode ser o horário que meio-dia no sol quente, você vai estar lá com ele agarrado ali. Mas para a obra do Senhor, você vai deixar o menino com a mãe, ou você vai deixar o menino com a avó, você vai deixar o menino com a tia, vai deixar o menino na casa de fulano, vai deixar o menino em casa sozinho, e você vai resolver. Mas na obra do Senhor, nas coisas do Senhor, não, você não consegue resolver nada, porque seu filho é um empecilho, seu marido é um empecilho. Mas para você ir, vamos lá, para você cortar o cabelo, você vai deixar tudo e você vai cortar o cabelo. Para você ir fazer seu cabelo no salão, você vai deixar tudo, você vai levar o marido, o filho, a esposa, o passarinho, o cachorro para lá. E para o evangelismo, por que não é assim? Por que nós não tratamos como prioridade o evangelismo nas nossas vidas? Esse é o cerne da escola dominical. O comentarista pode falar o que ele quiser aqui. Ele não sabe a realidade da nossa igreja. A realidade da nossa igreja é essa. Nós temos boa palavra, bons obreiros, boas ministrações, bons vasos usados por Deus, mas nós estamos errando seriamente nesse trabalho do evangelismo. E aí eu me penso, sabe o que? Eu coloco para mim próprio ficar ruminando aqui: se um dia eu for pastor presidente, com esse comportamento que eu tenho hoje, eu vou cobrar o que dos liderados? Um pastor que não sabe pregar não pode cobrar alguém ou um obreiro que prega, porque ele não teve nem capacidade de aprender, quanto mais de ensinar. Paulo diz aqui, mas nenhuma delas pode substituir sua missão principal, que é a pregação do Evangelho no poder do Espírito, fruto de constante busca e oração. Paulo não está falando para Timóteo aqui: Timóteo, tenha poder para que na quinta-feira, quando você tiver a oportunidade de pregar, as multidões desçam para a igreja, os irmãos pulem, rodem, sapateiem no poder, pelo poder que tem na sua pregação. Ainda que nós pegamos esse verso, também utilizamos dessa forma, mas Paulo está falando sobre o trabalho de evangelismo, porque ele está falando do trabalho princípio que Cristo colocou para que eu pudesse fazer. Se você virar a lição, virar aqui, você vai ver.
O trabalho essencial é a pregação do Evangelho. Jesus veio, não foi para fazer os irmãos falarem línguas. Jesus veio, não foi para fazer os irmãos pularem. Jesus não veio para trazer a sabedoria que ele tinha por ser um rabi, mas ele demonstrou a sabedoria no exercício do evangelismo. Ele mostrou o poder que ele tinha no exercício do evangelismo. Você não vê Jesus tendo um papel de pastor assim dentro da igreja e ficar só ali e fazer só aquilo. Não, você vê Jesus saindo, caminhando, feio, que nem a raiz da árvore, sem parecer nem formosura, jejuando e morrendo na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida. E hoje nós não podemos ir fazer aquilo que Jesus fez por nós. Tem dificuldade de falar a realidade, meu irmão? É só você olhar a realidade para dentro, de dentro para fora. Examina-se o homem a si mesmo. Instruções de quem? Paulo. Ah, mas eu não dou trabalho nenhum para a igreja, não entro em disciplina, nunca entrei em disciplina, não tem problema com o marido, não tem problema com a esposa, nunca divorciei, nunca casei de novo, nunca é isso, nunca aquilo. Meu irmão, não é isso que eu estou falando, é você cumprir a obra que o Senhor otorgou para você fazer. Você está cumprindo? Ah, eu não consigo fazer mais porque depois que minha filha nasceu. Mentira! Você consegue fazer tudo que você fazia antes dela nascer, e agora você tem que fazer dobrado, porque você tem uma responsabilidade de ter uma criança dentro de casa. E que se você não fizer por bem ou fizer por mal, você tem que fazer. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: eu trabalho é por obrigação, não tem satisfação nenhuma em trabalho. Se eu pudesse, eu ficava só em casa. Mas eu trabalho porque eu tenho uma família para cuidar. Eu trabalho porque eu vou brincado, eu vou com ódio, eu vou sem querer, eu acordo cedo para ir, mas eu vou porque eu sei que eu tenho um filho, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma coisa para fazer, porque senão também não iria. Por que não vai no evangelismo? Por que eu não vou no evangelismo obrigado assim? Nós falamos demais, fazemos de menos acerca dessa obra que está sendo dita nessa manhã. E precisamos rever nossos conceitos, de verdade. E começa assim, ó, e depois fala assim, ó: Paulo sempre enfatizou a essencialidade da pregação poderosa do autêntico evangelho, como escreveu aos Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, demonstração do Espírito e do poder. Conteúdo da pregação. Terceiro subtópico, do primeiro tópico. Paulo adverte a Timóteo para que pregasse a palavra a tempo e a fora de tempo, sendo perseverante na exposição da correta doutrina. O jovem pastor deveria preservar a essência da verdade revelada a despeito do desejo dos ouvintes. Esta era uma advertência essencial, inclusive porque o apóstolo já previa tempos em que as multidões iriam rejeitar essa doutrina, a doutrina ortodoxa, pura como mantida na palavra de Deus, preferindo mensagens que estivessem de acordo com os desejos pecaminosos. Ou seja, só aquela mensagem que lhe convém. Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que hoje nós vemos. Cresce o número de doutores que torcem as escrituras a partir de suas concepções, a fim de amoldar seus ensinos nos desejos de seus ouvintes. Em tais igrejas, nada mais é pecado, sempre que rejeitam esse ou aquele trecho da Bíblia, forçando interpretações que se ajustam aos nossos próprios desejos, operando-se um mortal desvio da verdade, culminando em apostasia. No subsídio fala 3 coisas importantes que eu marquei aqui. Paulo manda você pregar a palavra do Senhor, mantendo-se firme nisso, que foi a lição passada. Guarde o seu posto, isso é a sua pregação, quer isso seja, quer não seja conveniente para você e seus ouvintes. Paulo fala para mim e para você: você tem que manter firme na pregação, quer seja conveniente para você ou não. Seja agradável para mim sair e pregar a palavra ou não, eu tenho que ser firme naquilo que o Senhor me chamou. Inste a tempo e fora de tempo, repreendas ou censure claramente aqueles que estão no erro.
Será que o nosso pastor não faz isso? Será que nesta manhã nós não estamos falando sobre isso? Repreender o que está no erro para que haja um conserto de obras diante da presença do Senhor. Exorte, encoraje, quer dizer, implore, exorte, advogue, ademoeste a todos. Essas ordens e instruções devem ser executadas com toda a longanimidade e doutrina, um temperamento caracterizado pela paciência, que tolere as pessoas que são lentas de pensamento em conseguir responder à instrução correta. O que isso quer dizer? Que vai ter instruções aqui que o pastor vai dar, que pessoas lentas de entendimento só vão conseguir absorver depois. Mas eu não acredito que tenha nenhuma instrução nova aqui para que possa ter um pensamento tão lento para absorver depois lá na frente, ainda mais sobre pregação da palavra do Senhor. Aí o apóstolo Paulo, ele vem novamente falando sobre o combater o bom combate. Ele consegue chegar, meus irmãos, e fazer algo que é sobrenatural nos dias de hoje, e que muito raramente nós vamos ver os demais homens de Deus que estão surgindo aí fazendo. É quando ele acabar o ministério dele, ele falar assim, agora eu vou morrer, ele conseguir deixar elencado todos os legados que ele deixou. Eu fui um excelente diácono, eu fui um excelente presbítero, eu fui um excelente evangelista, eu fui um excelente pastor, eu fui um excelente pastor presidente, eu fui um excelente instrutor da escola bíblica dominical, eu fui um excelente pastor em apacentar ovelha. Eu fui um excelente homem de Deus nessas obras. Então eu combati o bom combate. Eu preguei tanto a palavra do Senhor que a pregação, o fruto da minha pregação me gerou a morte. E eu estou falando para você, Timóteo, não pare de pregar. Possa te bater, possa você apanhar, possa você ser morto, possa você ser preso, mas não pare de pregar. Lembra que 3 domingos atrás, Paulo fala assim, ei, existe um dom em ti, Timóteo. Então, aperfeiçoe o dom que há em ti, Timóteo. É isso que a palavra do Senhor requer de nós, o aperfeiçoamento, uma mudança de entendimento, uma postura diferenciada acerca da obra. Não estou falando de espiritualidade, de santidade, isso não entra nesse quesito aqui dessa lição. Depois nós vemos aqui a transição do apóstolo Paulo. Eu já falei disso daqui, essa mesma lição que eu já falei ela, os irmãos lembram que nós já abordamos esses temas aqui. Então assim, no momento da transição, que ele passa o bastão, é um momento de intensa responsabilidade de quem passa o bastão e de quem recebe o bastão. Porque você para e pensa, é você entregar uma plantação que Deus te deu lá atrás, e você colocou tudo em ordem, com toda a dificuldade, fez o melhor possível enquanto você estava em vida, e agora você tem que passar para outra pessoa, que é uma nova pessoa, com um novo entendimento, com uma nova personalidade, com uma nova estrutura, com ainda medos, que Timóteo tinha bastante medo ainda, porque ele era jovem, e ele não era tão assim, como o pastor Adriel disse na sexta-feira, não era aquela pessoa assim, espontânea, ia para frente, e falava, e era desbravador, e tinha um temperamento dessa forma, aquele cara que pega as coisas, não, vem cá que eu vou decidir, era um cara mais retraído, um cara mais na dele. E mesmo assim, esse cara mais retraído, esse cara mais na dele, esse cara mais vergonhoso, teve um momento que ele teve que instruir, teve um momento que ele teve que exortar, teve um momento que ele teve que redarguir, teve um momento que ele teve que pressionar, teve um momento que ele teve que botar a igreja para trabalhar, teve um momento que ele teve que pegar os irmãos e sacudir os irmãos ali, teve um momento que ele teve que orar pela igreja que ele estava apacentando, para que Deus pudesse pegar quem estava fazendo as coisas erradas. Então, mesmo que você seja qual for a sua personalidade, conforme nós vemos os homens de Deus, Jeremias tinha uma personalidade, Isaías tinha outra personalidade, Pedro era um homem que era uma personalidade completamente atípica dos outros, Judas, que era um excelente homem, mas infelizmente
caiu ali no erro de não vigiar e conseguiu trair Jesus, todos eles têm uma personalidade adversa, que em algum momento vai se encaixar com a sua, ou ser semelhante à sua, mas eles simplesmente conseguiram cumprir. E esse problema de evangelismo, nós vemos claramente na vida de Pedro, quando Jesus chama Pedro novamente para voltar e fazer aquilo que ele ordenou. Não é problema da nossa igreja, da Assembleia de Deus do Padre Gabriel, é um problema mundial isso. É um problema que surgiu lá atrás, e Jesus falou, ó, vai surgir esse problema aqui, eu vou colocar a história de Pedro na palavra aqui, para que lá na frente os irmãos possam saber qual a decisão que tem que tomar, para que as pessoas possam se comparar a Pedro, e outras se comparar a Jesus, pelo fato de por que você largou a rede, por que você parou de pescar, por que você saiu do alto mar, porque você abaixou a guarda, porque você deixou de praticar o trabalho de evangelismo, porque você parou, Pedro. Tem gente precisando de ouvir sua voz lá, Pedro. Ah, Senhor, tu me amas. Aí Jesus entra exatamente nisso daqui que nós estamos estudando. Jesus não entra que Pedro estava ali totalmente inconverso pelo fato de ser um homem pecaminoso, homem do pecado. Agora Pedro saiu e começou a fornicar, e adulterava, e falava pornografia, e enviava mensagem de... Não, ele não fala disso. Pedro não volta lá atrás e começa, agora o Pedro voltou a beber, Pedro voltou a usar droga, Pedro voltou agora e tem que se converter de novo. Não, Jesus não fala desse tipo de conversão aí não. Jesus chega para Pedro e fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Eu amo, então faz o que, Pedro? Prega uma boa palavra, Pedro. Seja um pregador conhecido da igreja que você é, todo mundo. Seja um homem que fala língua estranha, todos os cultos, Pedro. Pedro, se tu me amas, então seja um homem da revelação. Todo trabalho que tiver, você vai revelar alguma coisa. Pedro, tu me amas? Pedro, amo, Senhor. Então a partir de hoje você vai ser o obreirinho da igreja que nunca teve problema com nada. Você é o 100% certinho de tudo, Pedro. É isso, Pedro? Tem alguém que errou mais do que Pedro no momento de Jesus? Ele fala assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, eu conheço as suas debilidades? Conhece, Senhor. Pedro, eu conheço os seus erros? Conhece, Senhor. Conheço a tua desobediência, Pedro? Conhece, Senhor. Conheço o que você ainda vai pensar, Pedro? Conhece, Senhor. Eu te chamei, Pedro? Chamou, Senhor. Eu te capacitei, Pedro? Capacitou, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Não existe mais desculpa. Ah, eu não sei ler a palavra, eu tenho vergonha. Você tem vergonha de falar de Jesus para os outros, mas de falar dos outros, de falar do pastor, falar do irmão, fuxicar, a fofoca, a contenda, a cólera, isso você não tem vergonha, né? Você não tem vergonha. Isso aí está tranquilo no seu cotidiano. Murmuração, ficou sabendo? Nossa, o irmão falou assim comigo, agora eu não vou mais para a igreja. Olha a forma que o irmão me trata. O diabo está lá, te batendo de dia, de tarde, de noite. Você não sai dos caminhos do inimigo. Aí você ouve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que você não há espinhazinha de peixe que não está descendo ali redonda, né? Conforme quer falar? Fala de Jesus. Abre a palavra do Senhor aqui, ó. Chega para o teu vizinho que você fofoca, que você murmura. Fala assim: olha, minha irmã, eu não quero falar mais da vida do pastor, não quero falar da vida do irmão, não quero falar da vida de fulano, não quero saber também da vida de ninguém. Se for de Jesus, você vem aqui e me fala. Mas nós não somos assim. Não somos mesmo. Se eu estiver mentindo, algum irmão pode se manifestar para o pastor: tá, você está mentindo. Nunca ouvi uma murmuração no meio dos irmãos da nossa igreja. Nunca ouvi um disse-me-disse dos irmãos da nossa igreja. Não existe nenhum irmão da nossa igreja que fala mal do pastor, dos obreiros, de fulano, de ciclano. Não tem ninguém que reclama aqui por conta disso e por conta daquilo. Mas a palavra do Senhor que deve ser ministrada, esses irmãos também não fazem uso da palavra do Senhor. Fala: eu quero te contar da vida de um irmão, fiquei sabendo aí. Ficou sabendo o quê? Cai em fornicação? Não, ele cura, liberta, restaura, muda a vida. Não, irmão, eu estou ocupado aqui, depois que eu resolver aqui o negócio aqui, você vem aqui em casa. Nego, você está em casa? Não posso falar nego, senão os irmãos vão achar que eu estou trazendo uma pessoa aqui que fala esse tipo de coisa, mas é só um pronome. Ô nego, está em casa?
Está em casa? Vou ir agora, tem uma novidade. Vem, estou em casa, estou na rua, estou chegando, pode ir lá que a gente se encontra. Chega lá, disse-me disso, disse-me disso. Fala de Jesus. Muda a sua vida. Não gosta de querer mudar a vida dos outros. Não gosta de apontar os erros dos outros. Não deveria ter falado assim comigo. Não posso fazer o quê? Agora pega e fala assim: bom, vou falar de Jesus para o macumbeiro que mora ali na minha rua. Fiquei sabendo que abriu um centro de macumba lá no Palmares. Karen que me falou, diaconisa Karen. Falei, Karen? Abriu. Já tem muita gente lá. Falei, deve ter mesmo. Porque o diabo, ele trabalha bastante. Você pode estar em casa, você é um usuário de droga, vai chegar alguém lá, vamos fumar uma maconha hoje? Tem dinheiro não? Não, eu tenho. O cara sai daqui, ó, e vai lá no 20, conforme diz o bom. Todo dia tem pessoas que descem esse morro do cinema, com criança, com 2 crianças, sem criança, no sol, sem sol, e vai usar droga. E vai não é uma vez não, é quando chega aqui e acha um ferro, vende o ferro ali no ferro velho. Esse dia chegou uma mulher lá, conta pra mim aqui, R$10 de 10 centavos, meu irmão, mas fiquei ali, olhei assim, falei, caramba, R$10 de 10 centavos, você vai fazer isso comigo? Aí o Nino tava lá, falei, Nino, conta aí, cara, que eu tô ocupado aqui. Não, tá certo, tudo bem, vou lá agora comprar uma pedra. E eu e você não pode pregar pra ele que usa pedra todo dia. Sabe por quê? Você sabe por quê? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Ama mesmo, Pedro? Amo, Senhor. Ama mesmo, Pedro? Senhor. Sabe todas essas coisas, né? Essa pessoa que passa aí todo dia, eu poderia ficar parado ali, porque eu sei que ela vai passar. E quando ela passar, eu falei, eu posso fazer uma oração pela sua vida? Eu posso pregar a palavra para você? Eu não estou aqui não estou no momento de evangelismo, mas eu posso fazer um evangelismo individual. Porque tem crente que acha que o evangelismo tem que ser a igreja toda, tem que ser um programa da igreja. Pastor marcou o evangelismo 15 horas. O irmão que não vier, vai ser excluído da igreja. Aí você vem por pressão. Mas você tem a sua colega da escola que você pode evangelizar, mas ela te evangeliza. Você chega lá cantando lá, o amor maior do mundo, e sai lá cantando, o amor. Aí você, caramba, a menina me corrompeu, né? Nossa, em vez de eu chegar e falar para ela mudar o comportamento dela, ela que mudou meu comportamento. Por quê? Porque você está sendo um crente fachada. É simplesmente isso. Você está dentro da igreja e se continuar assim, você vai para o inferno. Ah, mas por que pega no teu pé? Pega no teu pé para tu ir para o céu. Se não quer ir para o céu, vai para o inferno. Porque quando você vai chegar na pregação da palavra do Senhor, hoje em dia, eu estava analisando, nós temos que pregar sobre salvação para quem deveria estar pregando salvação. Nós temos que pregar sobre santidade, tudo bem que é obrigação de quem prega a palavra do Senhor dentro de uma igreja, pastor, falar sobre santidade. Isso cabe em qualquer escola dominical, qualquer culto. Mas aqui na igreja tem mais pessoas, tem pessoas que estão assim, menos salvos do que talvez os ímpios lá fora. Não tem nem condições de acontecer isso, mas, né? E você fala assim, olha, a nossa igreja tem um problema, o pastor mudou, você também mudou. Para. Pastor não é o mesmo, você é. Você é. Não, a igreja tem tanto tempo que não tem um avivamento, você está avivado primeiro? Ou você quer chegar aqui na igreja e encontrar tudo de mão beijada? Não sei quem foi dos pregadores que falaram assim, que não é oratória de um homem que está aqui, que é comedor de arroz e feijão, que peca igual você peca, ou deixa de pecar igual você deixa de pecar, que vai te motivar, te avivar ali, não. Se o seu principal ponto de apoio não for Jesus, não for a Bíblia, não for oração, não for a santidade, não vai ter ninguém aqui que vai te mudar pelo avesso, não, porque essa responsabilidade não é do homem, não é do Espírito Santo. Então eu entendo da seguinte forma. Cadê o pastor? Já está aqui já? O pastor está por aqui? Está fora? Não sei se ele vai querer falar, porque aqui já... Mas vamos dar continuidade até ele chegar. Aí nós temos aqui o desfecho do apóstolo Paulo, né? E lá no segundo tópico, não vou nem falar o apelo a Timóteo, deixa eu ver. Vamos lá, falar do apelo a Timóteo aqui. Paulo se encaminha para o final de sua carta, fazendo um forte apelo ao seu jovem fiel cooperador.
procura vir ter comigo depressa. Não, isso aqui eu já falei, os meus irmãos que estavam aqui na outra aula estavam aqui também. As decepções de Paulo. Como todo líder, Paulo também experimentou decepções dos seus liderados. É o que o pastor tem me cobrado e cobrado todos os liderados dele aqui. Ele tem nos cobrado isso. Todo culto eles têm nos cobrado isso. Todo culto ele tem nos cobrado isso. E é a mesma coisa que Paulo passou aqui, ó. Decepções de seus liderados. Eu estava fazendo essa semana o pastor ele entrou numa situação aí judicial aí, e eu estava de perto analisando, e eu falei assim, caramba, como é que esse cara é um bom profissional, né? Olha como é que ele descobriu esse aqui, tudo aqui, desenrolou esse emaranhado de coisa aqui, já foi no juiz, já protocolou, já foi na OAB, já fez tudo que eu estava acompanhando, estava junto com ele. Eu falei assim, caramba, ele é muito rápido nisso. Aí eu falei assim, caramba, como pastor também, ele é um bom pastor, como pai, ele foi um bom pai para mim também. E aí eu falei assim, caramba, como um obreiro da igreja, ele foi um bom obreiro. Todos os testemunhos que ele contou para mim, ele falou, meu filho, eu sempre fui um bom diácono, eu sempre fui um bom presbítero, eu sempre fui um bom evangelista. Não é à toa que eu estou aqui hoje, não é pelo que nenhum desses irmãos que estão aqui me conhece, não, é pelo que eu fiz lá atrás. E lá atrás muitos nem tinham nascido ainda. Então eu sou fruto daquilo que eu plantei. Eu fui um bom obreiro, um bom diácono. Coisa que você fez comigo quando eu era obreiro, quando eu mandava você fazer, você não fazia como obreiro, eu nunca fiz com o meu pastor. E nenhum dos demais outros irmãos. Então hoje, eu já passei por tudo que eu havia de passar dentro de uma igreja. Não existe nenhum assunto e nenhum crente que possa vir que vai me surpreender nas suas decisões, porque Deus me deu a oportunidade de estar mais de 30 anos na frente da obra. 30 anos na frente da obra, e você tem um filho aí, por exemplo, eu tenho 29 anos, aí tem o Brian ali que tem 15 anos, 16 anos ali, né? 17 já? 17 anos, eu falo com ele assim, Brian, você acha que você me engana? Você acha que eu nunca tive 17 anos não, Brian? E aí você tem um homem aqui que tem 30 anos de pastorado e você acha que você engana ele? Está de brincadeira, tem mais tempo de pastorado do que eu de vida. Aí você acha que você é o espertão, que você é espertinho, que você vai engambelar ele? Vai. O testemunho que os irmãos ouviram aqui na sexta-feira, não vou replicar, porque quem quisesse ouvir que estivesse aqui, mas é que você que está, você vai saber. Ele disse para mim assim, ó, você quer contar os dias para que isso possa acontecer? Igual fez com outros testemunhos dos outros irmãos aqui. Eu acho interessante, eu fico preocupado. E o David, o presbítero, o evangelista David, o Diácono Brando participaram com mais, o presbítero Jay também participaram com mais intensidade disso, que é melhor o pastor ficar quieto. Deixa o pastor quieto. Se o pastor ele abrir a boca para uma coisa, vai acontecer. A pastora Dulce tem experiência própria, a pastora Marisa também. É melhor que o pastor fique quieto. Pastor, eu não vou nem te pedir opinião, porque a sua opinião, se eu não fizer igual, vai dar errado. Eu estou mentindo? O pastor falou, quem estava aqui na sexta-feira, ele falou assim, ó, vai acontecer isso, é questão de tempo. Eu falei assim, eu vou anotar. E ainda que eu conheço, eu vou anotar, sabe por que isso aconteceu? Eu vou te cobrar. Ele falou assim, você ainda é abusado, né? Mas aí ele bota a mãozinha aqui, ó, a barriguinha dele vai dizer, mas espera para você ver. Pode falar, irmão. Existem coisas que o pastor falou que a gente às vezes até tinha esquecido e foi acontecer. O tempo ruim que ele falou em 2019. Então tudo a gente parava e faz, caramba, nós estamos vivendo o que o pastor falou. Então eu sou prova viva de que tudo que ele tem falado desde que eu entrei aqui tem acontecido assim. Quando a Pita faleceu também, ele tinha falado e chamou a igreja para oração. Lembra que ele tinha botado a quinta, a terça e a quinta, era oração. A gente não tinha culto, era oração. E ela estava integrada nisso, e à noite também era oração. O período de oração despertou ela de um sono profundo, e Deus estava usando essas orações para prepará-la, né? Porque
que ela estava naquela de que alguns irmãos estão hoje, né? Para lá e para cá, para lá e para cá, sem certeza de salvação. Se a gente parar para quem está aqui embaixo, presta atenção em vocês lá. Eu tenho essa mania, eu percebo algumas coisas perto de mim e longe. Então, tudo que ele falava assim, meu Deus, mas isso pode acontecer. Aí você junta lá com ele e vê que está passando. Eu não tenho que questionar. É o que o presbítero diz, falou de sexta-feira, né? Tem uma palavra de um homem que eu acredito e é do pastor. O pastor falou, é só contar o tempo, é só contar os dias que vai acontecer. Não talvez da forma que nós queremos que aconteça, mas é o que o apóstolo Paulo aqui fala. Ele sentiu decepções pelos liderados. E hoje nós que aqui estamos, irmãos, se um dia fomos pastores, presidentes de uma igreja, se Deus entregar alguma igreja na nossa responsabilidade, esse período que a gente deixou a desejar vai acontecer com a gente pior. E aí vai ser muito ruim depois lá na frente você ter obreiros da casa do seu que você separou, que você preparou, fazendo, deixando a obra relaxadamente. Entendeu? Questões de obras, irmão. Mais uma vez reiterando, não é santidade, isso é coisa espiritual, isso é coisa pessoal, não é questão de comunhão com Deus, não é disciplina ou ceia, não é nada disso, é questão de obra. Então assim, quando se envolve na questão de obra, é o reflexo que nós vamos ter lá na frente pelo que nós fazemos hoje pela vida de alguém, né? Porque se hoje o pastor presidente está aqui e nós somos colocados por Deus aqui para o auxiliarmos aqui, amanhã Deus pode nos levar para outros lugares e quando chegar lá, Deus permitir que aquilo que nós plantamos aqui, seja coisas boas ou coisas más, possa acontecer com nós lá. Aí quando acontecer, nós vamos querer falar, Senhor, é a reclamação, né? Teve um clamor e agora está reclamando daquilo. Você está reclamando, a reclamação, porque você deixou algumas coisas lá atrás de lado. Aí lá na frente vai dar problema. Essa é a instrução que o Paulo deixa para Timóteo, para que ele não seja uma pessoa que vai ter um problema lá na frente. Ele instrui exatamente para que ele possa ser um excelente líder, um excelente homem de Deus, assim como foi o apóstolo Paulo. E Timóteo, assim, desde que mostra na primeira e na segunda carta, ele foi um excelente servo do Senhor. Depois também não nos fala o final da vida de Timóteo, mas certamente se ele obedeceu os requisitos de Paulo, ele teve sucesso em toda a sua trajetória. Amém? Pastor, falar agora? Saúde Atlântico apareceu. Eu não vou nem pegar a revista, né? Eu não vou nem abrir a revista, porque eu vou só endossar as palavras do pastor Tiago dessa manhã. As cartas de Paulo, todas elas são livros que já fazem parte da minha vida desde os primórdios da minha fé. Porque eu comecei a embasar o ensinamento da palavra do Senhor para a minha vida ministerial, eu embasei nas cartas de Paulo, as 13 cartas dele. Então tudo isso aqui que realmente o pastor ministrou nesta manhã, eu já sei isso de cor salteado e não é de agora, é de muitos anos. Eu disse que se tivesse que escrever uma lição da escola bíblica dominical, não teria dificuldade nenhuma, porque isso a gente já conhece na prática. E aí eu trago aqui alguns testemunhos da minha vida ministerial. Eu comecei a pregar a palavra, eu tinha 15 dias de crente. 15 dias de crente. Não sabia ler direito ainda, né? Tinha dificuldade na leitura, porque na ocasião eu só tinha estudado até a 7ª série e via que a Bíblia tinha sinônimos de difícil interpretação. E aí, mesmo assim, eu estava empolgado
ter aceitado a Jesus ou o Evangelho, coisas que Deus realmente trabalha no coração da gente, e comecei a ler. Naquela época, a Assembleia de Deus, ela não utilizava tantos hinos avulsos igual temos hoje. Era padrão da Assembleia de Deus louvar apenas hino da harpa. E aí a gente aprendeu rapidamente alguns hinos da harpa. Eu digo a gente, porque eu tinha mais também 3 ou 4 companheiros, que o nosso entendimento batia. Vamos pregar para lá, vamos evangelizar, vamos. E é coisas que Deus trabalha no coração, né? Porque com a dificuldade que a gente tem hoje do grupo Celo, né, que é um grupo liderado por homens e mulheres maduros, não saibam fazer a obra do Senhor, e a gente vê lá tudo crente, de 15 a 20, 30 dias, de novo convertido, nasceu o desejo de pregar a palavra, então você vê que é coisa de Deus, né? Aí a gente cantava o hino 15, o hino da cruz, o hino daquele, enfim, esses hinos mais que cantavam na igreja ali. A gente saía e cantava na Pracinha de Campo Grande, fazia o evangelismo pessoal, por 15 dias estava assim. E por 15 dias também, de novo convertido, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí aumentou ainda a chama no coração de fazer a obra do Senhor. Sempre fui aluno da Escola Bíblica Dominical. A minha estrutura ministerial foi formada na Escola Bíblica Dominical e também nunca perdi culto de doutrina na igreja. E naquela época, o culto de doutrina era um culto para bater mesmo, para corrigir os erros em que os crentes cometiam, e muitas igrejas por aí fora têm ainda esse culto de doutrina. Nós suprimimos esse culto de doutrina com o culto de oração, por entender que a nossa igreja já tem conhecimento suficiente e só precisa colocar em prática agora. Tem que orar. E aí, foi assim a minha vida, e Deus me abençoando muito. Foi durante 5 anos me dedicando a isso aí e tal, e hoje eu absorvo assim, eu tenho muitas informações bíblicas daquilo que eu adquiri nesses 5 anos em que eu estava desempregado. Não gastei esses 5 anos que estava desempregado em ociosidade, de braço cruzado, porque a lição de hoje mostra que Paulo, enquanto ele estava preso, já acorrentado, para ser executado, ele chama Timóteo, para Timóteo vir depressa. Não é que ele estivesse com medo de ser morto, é que ele tinha receio que não dava tempo dele passar as últimas instruções para que Timóteo continuasse o ministério que Paulo entendia que foi dado a Timóteo por intermédio das mãos dele. Então não era medo de morrer, era simplesmente o receio de que não desse tempo de dar as últimas informações para Timóteo, ao contrário de muitas pessoas hoje, né? Então Paulo, durante o tempo que estava preso, ele não usou aquele tempo da cadeia para dormir o tempo todo. Ele escreveu um monte de epístola ainda para enviar para as igrejas que estavam sob a responsabilidade dele, porque o desejo dele é o seguinte: já que eu não posso ir, as minhas palavras vão via carta e esses irmãos vão ser confortados. E deu certo. A razão de nós termos as 3 epístolas do apóstolo Paulo, ainda que tenha uma que ficou perdida no tempo, que no certo seria 14 epístolas, né? E a razão pela qual nós temos ali para que a gente estude e fundamente a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, foi que Paulo elaborou isso no momento em que ele poderia estar dormindo, e ele não fez isso. Não, eu não posso sair, mas as minhas cartas podem chegar. Então é alguém que não demonstrou nenhum momento de preguiça na vida dele, estava focado em fazer o melhor para o Senhor. Quando ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele está dando um testemunho da vida ministerial dele, que é o contrário de muitos dos nossos obreiros hoje. E eu vejo o pastor Tálio, conforme bateu hoje na lição, ele disse: eu bato, eu também apanho. Então os irmãos apanharem assim já estão até sem vergonha, né? Porque não basta vocês apanharem e ficar do mesmo jeito, vocês têm que apanhar e mudar de comportamento, porque senão vocês ficam descarados mesmo. Apanha em toda escola dominical, apanha em todo culto e tal, e continua do mesmo jeito. Aqui no nosso culto de quinta-feira, vocês viram que algumas das orações que eu fiz foi para o Senhor libertar os dirigentes do grupo Célula.
Porque só temos dirigentes do grupo zero, só pastores. E agora pastores que vão daqui a um tempo presidir uma igreja em determinado lugar, aí você vai tomar posse de uma igreja em determinado bairro, não tem ninguém lá, você vai precisar evangelizar, você vai precisar ganhar vida. Ou você está pensando que você vai tomar posse de uma igreja que já esteja cheia? Já esteja cheia, você vai lá só para pregar, né? Nos principais cultos da semana, de domingo, tudo direitinho, as pessoas te chamam, nosso pastor presidente, você chega de carro, você sai de carro, você está achando que vai ser assim? Esse aí não é o evangelho que eu conheço não, viu? O evangelho que eu conheço, ele é árduo, ele é difícil, você tem que fazer aquilo que Paulo diz, eu me gastei, me deixarei gastar, até que Cristo seja gerado em vós. Então hoje você tem a oportunidade para fazer isso, mas conforme o professor já ministrou dessa manhã, a preguiça satânica botou os pés em cima de você, você não consegue se locomover. Eu venho para a escola dominical, ouço isso do pastor, eu fico irado e volto para casa com vontade de nunca mais voltar na igreja. Não, você tem que tomar vergonha na cara e aprender e trabalhar, produzir para o Senhor, porque o tempo pede conta ao tempo. Daqui uns dias o tempo passa muito rápido, se Jesus não vier, você vai estar com seus 70 anos de idade, e aí você vai querer fazer alguma coisa, você não vai conseguir mais, só resta você cantar um corinho que a gente já falou. Posso ter das mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, qual será a minha sorte, se no céu com as mãos vazias chegar. Então é para trabalhar mesmo, irmão, não é para ficar com raiva não, é você ficar com raiva de você mesmo, e chegar e entrar dentro do teu quarto, Jesus, me liberta, como o professor falou, me liberta, eu preciso evangelizar. Irmãos, isso é uma ordem de Deus, é uma ordem do Senhor, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí quando você vem, eu vou só trabalhar em cima das palavras aqui do professor, depois podia ter mais gente na igreja, podia, se você não fosse tão preguiçoso assim, se você não fosse tão irresponsável assim. Eu acho tão bonito chegar na igreja aqui de domingo, o púlpito está completo ali, completo, parecendo um monte de chuchu de cerca, tudo pendurado aí. Você acha bonito isso? Eu acho bonito é o culto quando vem aqui e que a gente prega aquele monte de pessoas, aceitou Jesus, ou você diz assim para mim, olha pastor, aquele ali, já aceitou Jesus no nosso trabalho de evangelismo. Isso eu acho bonito. Agora, caso contrário, não vejo beleza nenhuma. Aproxima-se o dia da gente sair da terra, da gente chegar e conquistar aí o céu, através do arrebatamento, e você não faz mais nada para o Senhor. Aí, na palavra do professor de hoje, vir aqui pregar é muito fácil. Agora, estar aí ouvindo e não colocar em prática o que se prega aqui, é que está fazendo a diferença na vida de alguns de vocês. Ontem, num diálogo com o pastor Tário, eu disse o seguinte, olha, miserável aquele pastor, que quando chegou o pastorado, o topo da cadeia, acha que já sabe tudo, acha que não precisa mais do pastor presidente, acha que não precisa mais do mestre, do tutor, da pessoa que orientou, da pessoa que ensinou. Irmãos, pregar bem, cantar bem, isso não quer dizer nada não, viu? O que diz muita coisa é se você realmente é alguém que tem uma vida de oração na madrugada com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor. E eu disse para o pastor Talho, olha, a pessoa pregar muito, ensinar muito essas coisas, e não tiver temor de Deus, não adianta nada, gente, não adianta nada. Nós temos obreiros nossos aqui, que tem uma dificuldade muito grande de justificar a sua ausência, e não justifica. Aí eu tenho que estar dando minha justificativa. Não é procedimento da igreja? Você é diferente de alguém? Você é melhor do que alguém? Mas eu já subi muito, e daí? Quem sobe lá cai também, já caíram tantos, você não será o primeiro nem o último a cair. A Bíblia diz que a divisão
é como pecado e feitiçaria. E divisão não é só sair daqui e abrir uma outra coisa ali, não. Divisão, você está dentro do mesmo corpo e você não submeter às diretrizes da sua igreja, você não fazer aquilo que é dever de todos os obreiros. Como a lição é mais para o obreiro, né? Igual o professor disse, 60% para o obreiro e 40% os membros, tem que bater mais no obreiro. Então, se você está bebendo da mesma fonte que todo mundo, por que você acha que você tem que ser mais geladinha? Qual o privilégio você tem disso aí? Melhor do que quem você é? Eu digo para os irmãos, se eu fosse soberbo igual alguns dos nossos soberbos, eu nem viria mais para a escola dominical. Eu ia dizer, bom, eu já sou o pastor presidente aqui há muitos anos, já vou para a 4ª década como pastor presidente aqui, não vou nem aparecer mais na igreja, não vou nem aparecer de culto de terça-feira, culto de oração, culto de quinta-feira, não vou nem vir mais aqui no círculo de oração. Para que eu vou vir? Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque o dia que Jesus chega diante de João Batista diz, Senhor, olha aí, eu não vou te batizar não, eu caí ser batizado por tu e vem por mim. Jesus diz, deixa João, porque assim se convém cumprir toda a justiça. Jesus estava dando exemplo para João, olha, eu estou mostrando que assim como eu, todo mundo precisa ser igual. Então, como eu, pastor presidente, vocês obreiros que na sexta-feira estão de bobeira aí, pode vir para a escola dominical, pode vir para o culto de doutrina, o culto de oração, pode vir para a quinta-feira, pode vir para a escola bíblica dominical, pode participar da vigília, pode fazer tudo. Vocês não são melhores que ninguém, não. Eu que sou pastor presidente de vocês, faço tudo isso com satisfação. E por que vocês então recuam dessa responsabilidade de vocês? É claro que cabe a exceção. A exceção é você que já pratica tudo, você tem 2 ouvidos, dentro de um e sai do outro, e você está abençoado. Essa correção é para quem está brincando de ser obreiro e até tentando o pastor, para ver até onde que vai a tolerância do pastor. Eu acho que quem já me conhece sabe muito bem que a qualquer momento eu tomo uma decisão radical, sem se preocupar com o seu destino final. Já fiz com tantos que passaram por aqui, que ficaram me tentando eu falar sempre a mesma coisa. Agora, como que pode? Explica para mim, você que é obreiro, você que ensina que os crentes não podem ser irrepreensíveis. Irrepreensível é aquela pessoa que sempre está dando motivo para ser corrigido. Agora, como que você ensina isso e está me dando a oportunidade para te corrigir? Que loucura é essa? Então preste bem atenção. Não basta você conhecer a palavra de Deus, cantar bem, pregar bem, ensinar bem, conforme o professor já falou. Chega aqui depois o pastor, parabéns, Jim, pregou bem, ensinou bem. Não basta isso. É necessário você saber que à medida que você sobe na sua vida ministerial, você tem que reduzir mais de você e deixar Cristo crescer na sua vida e fazer mais a obra do Senhor. Ontem, nada contra, mas parabéns para vocês que foram no casamento lá. Teve gente que fez o maior esforço para sair daqui para ir no casamento lá. Então o que acontece? Para os eventos sociais, faz tudo quanto é tipo de esforço e vai lá e cumpre a tabela. Mas para os exemplos espirituais, estão igual àqueles homens que o pai de família mandou que o seu servo fosse convidar para que viesse participar das bodas do seu filho. Cada um dava uma desculpa. Não dá porque eu comprei um campo e tem que ver, não dá porque eu comprei uma junta de boi e tem que experimentar, sempre dando desculpa para as coisas espirituais. Mas as coisas materiais, as coisas sociais, aí você não renuncia. Gente, será que essa inversão de valores não está na hora de ser corrigido? Até quando vocês vão ficar assim? Não está na hora de corrigir isso? Um dia desses nós estávamos fazendo uma análise que pela quantidade de ensinamento que a nossa igreja tem, a nossa igreja, a escola bíblica dominical, tinha que estar todos os membros aqui. Mas nós sabemos também
que sob a égide de Moisés, durante o período que conduziu o povo por 40 anos no deserto, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. A gente sabe que tem gente que ouve, a palavra não desce no coração, e quando desce para o coração, o adversário neutraliza, para neutralizar, com a preguiça, com a ociosidade. É um mal muito grande. Então, quando a gente vê uma lição igual essa de hoje, que bate primeiramente nos obreiros e também nos irmãos, eu fico com a minha alma lavada, porque eu já bato vocês a vida inteira. Está faltando reação. E eu digo para vocês, a minha oração da madrugada, eu estou enfrentando uma barra, porque eu estou igual o Daniel quando orou ao Senhor no 21º dia. Eu estou pedindo ao Senhor libertação para o grupo céu da nossa igreja. Eu estou pedindo isso aí, porque eu sei que o diabo conseguiu neutralizar. E por que o diabo faz isso? Se o grupo célula se liberta, a igreja enche. E qual é a função de Satanás? Que vidas não se rendam aos pés de Jesus. Então nós estamos numa guerra travada. E oxalá se esses pastores que fazem parte do grupo célula, pelo menos me ajudassem em oração, para que o Senhor libertasse o grupo célula dessas algemas de Satanás. Porque esse grupo libertado, pode ter certeza que vidas vão se render aos pés do Senhor. Então hoje eu acrescento a essa lição a minha decepção pela liderança do grupo célula, que fizeram uma inversão de valores muito grande. E ontem estava quente, meu irmão. Ontem estava quente na hora lá que vocês partiram para o casamento. Então, uma inversão de valores muito grande. Não perdem aniversário em outro, tá? Não perde festa em lugar nenhum, não perde nada. Eu tenho que estar lá, tem uma festa lá, vou lá, vou comer alguma coisa, vou participar e tal. Mas para Deus, vocês estão pecando, viu? Não pecando porque você foi no casamento, não. Pecando porque as coisas do Senhor se deixam de fazer. Ok? Cadê o pastor? Aqui o professor, para continuar a sua lição aqui. Pode chamar ele aí. Muito obrigado. Puxando uma água ali, né? O pastor a gente aprende várias coisas, né? Tem uma semana que não tem água nesse banheiro das meninas, das mulheres. Aí o pastor falou assim com o obreiro, assim, vai lá, fala o valor da boia, me manda, que eu mando Pix para você comprar, e você coloca aí. Para que é o obreiro auxiliar? Para auxiliar, né, cara? Aí a gente vê os auxiliadores aí, geralmente da o pastor Eduardo, o presbítero Jason, o presbítero David, o Breno, o diácono Breno, nessas questões que os homens têm que resolver, né? E lógico que as mulheres auxiliam. Aí, nada disso. Aí tem uma semana que as mulheres falam, acabou a água, não tem água na igreja. Aí fica aquele fedor de urina ali, não tem descarga, não tem nada. Aí a pastora Marusa falou ontem, não, tem que comprar boia. Comprar boia. Foi providenciou a boia para comprar. Eu fui lá trocar agora enquanto o pastor estava falando aqui. Mas será que a gente não tinha que observar isso melhor, né? Às vezes só os mesmos fazem as mesmas coisas. Espero Deus, conforme o pastor falou, todos nós que tivemos a responsabilidade de ter uma igreja e fomos o pastor presidente, só sabemos resolver todas essas coisas aí, porque senão ia ficar de novo a limpeza prejudicada pela falta de uma boia para limpar a igreja. Mas deu tudo certo ali. Agora o pastor me ensinou a um outro método de tirar o ar, né, da água. Eu estava tirando ali, ensinei mais dois ali dentro ali. Tem mais uma torneira lá, se alguns irmãos quiserem ir lá ajudar também a puxar a água para não prejudicar a limpeza, porque se você ficar na limpeza não vai ter água no banheiro das mulheres. Amém? Vamos lá. Os irmãos de pé vão finalizar essa lição aqui. Título da lição: venha depressa. Texto principal: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7.
essa lição que tivemos na manhã deste dia, que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido aqui na igreja. Já vamos ouvir então, sem perda de tempo, os adolescentes, faltaram bastante hoje, né? Mas vamos ouvir os que vieram. Saudamos a igreja da paz do Senhor. O discípulo e o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Assim como uma poça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, vou fazer uma solicitação aqui. Os irmãos que têm filhos pequenos, que vai participar do Natal, então traga as crianças para a escola dominical domingo para fazer o desenho da carta deles, que hoje é um dia de fazer os desenhos. Mas só tinha três crianças lá em cima, né? Aí a gente precisa que as crianças venham para aquele desenho do jeito dele, né? O que eles querem ganhar no Natal, para a gente poder no próximo domingo, então, fazer a entrega das cartinhas. Aí quem tem filho que não trouxe hoje, por gentileza, não esqueça de trazer domingo, tá? Vamos para a limpeza da igreja. Irmão Luiz, irmã Tereza, Guilherme, Isabela, Dudinha e Riquelme. Café da manhã, pastora Brunella, irmã Tereza, missionária Tâmara, irmã Carmozinha. Slipper, David e Silvana. Diaconisa Márcia. Nosso Papai do Senhor, classe Poderio, 7 matriculados, 3 presentes, 4 ausentes, total de assistência 3, R$2 de oferta. Classe Estrela da Manhã, 5 matriculados, 1 presente, 4 ausentes, total de assistência 1, nada de oferta. Classe dos Adolescentes, 11 matriculados, 3 presentes, total de assistência 8, total de assistência geral 3, R$1 de oferta. Classe Jovens Adultos, 30 matriculados, 24 presentes, 6 ausentes, total de assistência 24, R$12 de oferta. Total geral de frequência 31, total geral de oferta R$14. Eu queria entender uma coisa. Por que todas as vezes que tem uma atividade assim, festiva, no dia de sábado, no domingo os crentes não vêm para a igreja? O que tem a ver uma coisa com outra? Por que as pessoas não usufruem aquilo que tem que usufruir no sábado e no domingo continuem com o exercício das suas obrigações com o Senhor? Esquisito, né? Ilógico isso aí. Bom, então pelo visto as crianças não vão se manifestar hoje, não é isso? Não tem criança, né? Então tá bom. À noite, 19 horas, estaremos reunidos para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos ao Senhor por essa escola que tivemos nesta manhã. Convido o pastor Eduardo para fazer esta oração e nos despedindo com a bênção de Deus. Meus irmãos, Papai do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por ter nos concedido esse dia, por ter nos concedido essa atividade, pelo relacionamento, pelas instruções, por teres nos esclarecido e por nos trazer, ó Deus, o despertamento, principalmente, ó Deus, para as nossas vidas espirituais.
Que a tua graça e a tua bondade, Senhor, possam continuar sobre as nossas vidas. E as tuas mãos poderosas, Senhor, sempre a nos conduzir. Pai Santo e amado, continua nos dando um dia agradável na tua presença. Sempre, ó Deus, nos dando a esperança de permanecermos aos teus pés. Leva-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares. Isso é o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, em nome de Jesus.